Gravando. Apresentação. Share. Pronto, é isso daí. Vamos lá, então. Neurociência e Educação, capítulo 1 daquele livro Neurociência e Educação que eu passei para vocês como livro base. O primeiro capítulo do livro é o mapa, né, que vai trabalhar sobre a neurofisiologia. Antes de nós entrarmos no assunto do livro, por favor, prestem bem atenção, e é bom que vocês saibam que já está sendo gravado, porque vocês poderão voltar no vídeo depois e rever essa parte. Mas atenção aí, porque eu vou falar primeiro sobre a nossa APS. Tá? Então, eu fiquei de mandar para vocês, não mandei, não tive tempo, infelizmente, mas está aí a primeira APS. O texto base é esse texto aí do Joaquim Neto, Joaquim Brasil Neto, Neurofisiologia e Plasticidade no Córtex Cerebral para Estimulação Magnética Transcraniana Repetitiva. É um texto da Revista de Psicologia, de Psiquiatria Clínica, que vai trabalhar justamente a plasticidade do cérebro, que é a capacidade do cérebro de se recuperar. Né? Se ele perdeu uma função, ele consegue fazer novas conexões e ele consegue recuperar parte da memória ou parte da parte que foi lesada. Isso acontece muito com pessoas que teve traumas, né? Acidente ou trauma vascular, o famoso, antigo, popular derrame, né? As pessoas conseguem recuperar. E também até mesmo quem tem Alzheimer, é possível trabalhar nisso aí. E o segundo texto é da Tatiane Mendes de Mello e da Jéssica, que é a habilidade auditiva e linguísticas iniciais em crianças usuárias de implante coclear, né? Um estudo de caso. São 2 artigos pequenos, tá? Esses artigos já estão lá na sala de aula, já coloquei lá como APS, já está lá, separado, tá? E aí, qual é o objetivo dessa primeira APS? Vocês irão, ao ler o texto, identificar o papel da neuroplastia, dessa plasticidade do cérebro, de recuperação do cérebro, e a sua importância em restabelecer a capacidade humana de aprender. Então, você vai trabalhar já com um certo distúrbio provocado por uma lesão, né, física ou até psicológica, e aí, a partir daí, como é que o cérebro consegue se recuperar? E você vai fazer, então, um fichamento do texto. E aí, Flávia, você que disse que teve dificuldade de leitura, o que é o fichamento? Você vai fazer um fichamento pegando as partes principais do texto, mas você vai destacar de modo especial o que se entende por neuroplasticidade. Isso para os 2 casos, tá? Nos 2 artigos. Como é que eles descrevem a neuroplasticidade? Então, foca nisso primeiro. O que se entende por neuroplasticidade? Depois, B. Qual o papel da neuroplasticidade na reorganização cerebral? E quais são os impactos dessa neuroplasticidade no processo de aprendizagem? E vai relacionar isso que está definido no texto 1 com o estudo de casos sobre a audição. Tá? Na fonte, é difícil demais? Não é difícil demais. É possível de ser executado. E por isso que essa PS poderá ser feita com, no máximo, 4 pessoas. No máximo. Não vem me pedir com 5, não vou deixar. No máximo 4 pessoas. E vai ser entregue naquele cronograma que eu passei na primeira aula, que está lá no vídeo, né? Que está à disposição de vocês na minha sala de aula. Então, vocês vão fazer um fichamento, 1 para 4 pessoas no máximo, desses 2 textos que já estão disponíveis lá na sala de aula, e vocês vão destacar esses pontos, A, B, C e D. Preste bem atenção nisso aí,
Porque, como a APS vale 5 pontos, eu vou corrigir. Então, preste bem atenção nisso. Eu vou ler e eu vou corrigir. Então, fiquem atentos. Tá bom? Então, esse é o primeiro ponto da APS. Oi. Alguém ia falar? Não, né? Podemos continuar? Bom, então é isso. A APS é isso. Se tiver qualquer dúvida, volte de novo no início do vídeo, quando vocês estiverem à disposição do vídeo, e veja essas orientações. Forme os grupos de 4 pessoas e me entregue no dia estabelecido lá no calendário que eu passei na última aula. Vamos então agora ao nosso texto, tá? Ao mapa, né? Organização e morfologia e funcionamento do sistema nervoso. É o capítulo 1 do texto do livro Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende, do Ramon Cosenza e Leonor Guerra. Bom, primeiro ponto, ele começa logo na primeira página do capítulo, dizendo que a necessidade de interação que o animal tem com o ambiente, no caso, o animal humano tem com o ambiente, por exemplo, defesa, busca de alimento, busca de parceiros, etc. O corpo dos animais vão se adaptando com essa interação com o ambiente. E é justamente a partir dessa necessidade que desenvolveu o que ele chama de sistema nervoso. Então, todo animal tem o seu sistema nervoso. E esse sistema nervoso de cada animal é resultante do processo de adaptação que tais animais tiveram na sua relação com o meio ambiente, na busca de parceiro, na busca de alimentos, na sua autodefesa. Então, isso faz com que o sistema nervoso desenvolva. Então, esse sistema nervoso é que estabelece a relação entre os animais e o ambiente. E o homem se inclui nesse processo porque, dentro da análise fisiológica, nós somos iguais a todos os animais. Nós somos também um animal. A diferença é que o nosso sistema nervoso é muito mais complexo e, por esta complexidade, devido às suas necessidades de adaptação ao ambiente, nos fez diferentes em termos de inteligência, de capacidade de aprendizado em relação a outros animais. Inclusive, tem uma imagem que coloca lá o peixe, o pato, né, e a cobra e o homem, né? São sistemas nervosos completamente diferentes, adaptados à sua realidade. Tá? Então, o funcionamento do cérebro gera no animal, no caso do homem, o sentimento de tristeza, de alegria e garante a aprendizagem, a forma como pensamos, a nossa capacidade de atenção, a capacidade de julgamento e o comportamento. Então, nós somos resultado do como o nosso cérebro se formou. Então, o seu sentimento de medo, de tristeza, de angústia, ou até mesmo de achar que não aprende, que não consegue ler e entender, tudo isso está na sua cabeça. Então, é preciso que nós, professores, também motivemos a você para você vencer essas barreiras. Você consegue produzir, você consegue escrever, você consegue dizer. Tem uma aluna do 8º período, não vou dizer o nome, e falou assim, eu não consigo escrever. Consegue, se tentar, consegue. A questão toda é, tentou? Como você tentou? Qual a melhor maneira de você tentar? Então, gente, essas coisas acontecem, viu? A gente cria bloqueios em nós mesmos, porque são coisas que depende do estímulo externo às vezes, e depende às vezes de você acreditar que você pode. Quando você acredita que você pode, você consegue fazê-lo.
Tá? Então, o funcionamento do nosso cérebro gera todos os sentimentos de tristeza, de alegria, de angústia, de satisfação, mas também de aprendizagem, muda a forma como pensamos. Quem faz isso é o nosso cérebro. Tá? E aí é o seguinte, tudo isso é feito por circuitos criados por um conjunto de células que se comunicam constantemente, que são os neurônios. Aí, recuperando o que nós vimos na aula passada, esse aí é o formato de um neurônio. Lógico, isso aí é ampliado milhões e milhões de vezes. E aí estão as suas partes, né? Atenção especial para a bainha de mielina, porque essa bainha de mielina é que faz com que as comunicações sejam mais eficientes entre um neurônio e outro neurônio. Tá? Então, eu estou chamando atenção para isso, porque isso é importante no processo de aprendizagem. Tá bom? Bom, somente no século XX, então veja bem, gente, toda a história da humanidade foi somente no século passado, no século XX, é que a ciência conseguiu meios para compreender o que se passa no nosso cérebro. O que antes era considerações de ações divinas, né, ou espirituais, ou que era resultante, por exemplo, de fenômenos paranormais, hoje, através da neurociência, da evolução das imagens cerebrais, hoje nós conseguimos entender que isso são resultantes das nossas sinapses, ou da ação de neurotransmissores que realizam a comunicação entre os neurônios e desses neurônios com outras células do corpo. Células nervosas e células não nervosas, né? Musculares, né? Carne. Então, essas sinapses, né, é que faz com que o nosso cérebro passou a ser compreendido. Então, isso só aconteceu no século XX, assim diz os autores. Tá? Bom, o processo de sinapses, ela se dá nesse bulbo, digamos assim, na ponta dos neurônios, nos filamentos do neurônio, e aqui existe o que ele chama de processo de transmissão de informações, que é justamente os neurotransmissores. Então, aí tem, lógico, uma figura bastante ampliada. Então, a partir, em cada um dos filetes que estão aqui, ó, vou pegar aqui o pincel, em cada um dos filetes que estão, deixa eu voltar a imagem aqui anterior, esse filetezinho aqui, ó, epa, desculpa, estou me perdendo aqui no meu computador. Deixa eu colocar minha caneta aqui, senão não vai funcionar. Minutinho só, pronto. Então é o seguinte, nesses filetes, esse filetezinho aqui que eu estou falando com vocês, estou ampliando aquela imagem. Ó. Isso daqui, ó. Esses pontos aqui se conectam a outros, a outras células, e é a partir desses filetes, e aí em cada um desses pontinhos aqui tem isso também. E aí, então, há a comunicação. Então, o que nós temos aqui, ó, é aquele filete que eu marquei lá, ampliado. É isso, aqui lá, ampliado. E aí o seguinte, aqui nós temos, então, as partes constitutivas. A parte 2 aqui, ó, 3, 4, cada uma dessas tem funções específicas. Tá? Aí o primeiro passo, passagem do potencial de ação da membrana pré-sináptica. É o primeiro passo. Então, o segundo passo, abertura de canais no CA++. CA++ está aqui, ó. Abertura de canais. Então, esses canais vai formar isso aqui, ó, para que os neurotransmissores conseguem comunicar entre uma célula e outra célula. É isso daqui que acontece. Quando isso interrompe por algum tipo de trauma ou doença, quando isso aqui é interrompido,
as funções neurais dos neurônios se encerram. Aí o neurônio tem que criar uma outra haste, um outro caminho, encontrar um outro caminho para fazer aquilo que ele fazia antes. É isso, gente, que chama-se neuroplasticidade. É essa capacidade do neurônio se restabelecer, conseguir outras conexões, ou outros neurônios que assumirem o papel e função dos neurônios que sofreram lesão. Então, esse é importante. Então, a entrada, o terceiro passo, a entrada do C++, CA++, no botão sináptico, que é isso aqui, ó. Esse é o botão sináptico, ó. Essa curvatura, né? Então, é importante isso, ó. Aqui tem esse botão sináptico que vai vir, ó, para cá, tá? Que é o próximo passo. É a exoxitose, né? Não precisa guardar esses nomes difíceis, não, tá? Então, aí vai uma ativação de uma enzima, né? Que vai envolver o CAA, né? Que é essa partículazinha aqui dentro, e que vai gerar o transmissor. Isso aqui é uma reação química, né? Descida da vesícula em direção à membrana pré-sináptica. Então, aqui desce para a membrana pré-sináptica, ó. Aqui tem um neurotransmissor, o receptor, que vai receber. Então, isso aqui vem, isso recebe, e essa célula, então, recebe as informações necessárias para que o neurônio possa transmitir essa informação, tá? Então, o sexto passo é a fusão da vesícula é isso aqui, esse rebaixamento, né? E, final, sétimo passo, a formação de orifício para a liberação do neurotransmissor na fenda, né? E assim a ligação. Então, isso aqui acontece em milionésimos de segundo, todo esse processo. E isso é de forma constante, até mesmo quando você está dormindo. Principalmente quando você está dormindo, né? Então, isso é um processamento. É isso que acontece no nosso córtex cerebral, no nosso cérebro, dentro do nosso cérebro. Isso acontece, gente, nesse momento que eu estou falando com vocês, a minha fala está sendo os neurônios da minha fala está a todo vapor produzindo sinapses. E o ouvido de vocês, na parte do cérebro de vocês que estão me ouvindo, está a todo vapor produzindo sinapses. Você faz isso automaticamente. Você não percebe isso. Isso é inconsciente para você. Mas o conhecimento que você adquire, o processo de informação ao escutar a minha voz, ao ter lido a matéria antes, e ao compreender o que estou falando aqui, ao pensar, imaginar tudo isso, isso é consciente para você agora. Mas a ação em si é inconsciente. Isso é muito legal, cara. É muito interessante como é que nós somos um mecanismo complexo disso, né? E numa velocidade super rápida. Tá? Entendeu até aí? Esse é o mapa. Tá? Estamos começando agora. Então, olha só. Destaca-se o papel da mielina. Mielina é essa bolsa que envolve o axônio. O axônio é esse nervo aqui, essa fibra nervosa. E aqui dentro, então, ela passa dentro, é essa parte aqui, ó. E essa mielina é essa camada em volta. Essa camada em volta é formada por gorduras, né? E isso daqui intensifica a velocidade com a qual a informação sai de uma célula que está de fora e comunica aqui com o bulbo lá na vesícula de transmissão. E isso, graças a essas mielinas, a comunicação é muito rápida. Então, por ter comunicação muito rápida, você consegue responder os impulsos dos estímulos externos, né? Tem uns estímulos, então, esses impulsos chegam com velocidade no centro do processamento, que é justamente a parte central desse neurônio, que
manda informação, distribui a informação para onde precisa ser distribuído. Então, isso aí é questão de milésimos de segundo. Tá? Então, é interessante porque, segundo os autores lá, se vocês lerem o texto, fala claramente que a mielina aumenta em 100 vezes a condução de informação. Ou seja, nos neurônios que não têm mielina, as informações andam 100 vezes ou são transmitidas 100 vezes mais lentamente. Isso pode significar também um certo atraso na capacidade de resposta dos neurônios. Mas você não pode usar isso como desculpa, né, para não aprendizado. O aprendizado vai acontecer independente da quantidade de mielina os seus neurônios têm ali assegurados ou retidos. Tá bom? Não vem querer encontrar desculpa, a mielina minha está pequena, está baixa, eu não consigo aprender. Não. Independente disso, a aprendizagem acontece. Mas é claro que quanto os neurônios tendo a capacidade de mielina corretamente, o aprendizado se dará de forma mais clara. Tá? Muito bem. Aí vem, então, a nossa CPU, digamos assim, o centro de processamento de dados. Esse é o córtex cerebral, né? É o crânio nosso cortado na parte frontal, com um corte ao centro, para que vocês possam entender por dentro, né? O córtex cerebral é formado pela substância cinzenta. É essa parte externa aqui, ó. Essa parte externa, cinzenta, avermelhada no caso aqui, é que se chama córtex cerebral. Tá? Córtex, então, é a substância cinzenta, que encarrega das funções superiores. Então, toda essa parte aqui, ó, é encarregada pelas condições, pelas funções superiores. Que funções superiores é esta? Memória, linguagem, planejamento de ação e raciocínio. Tá? Então, essa parte tem que ser preservada ao máximo. Aí, não sei se vocês lembram, provavelmente você tem criança pequena em casa, sabe muito bem que a moleira da criança, né, que é a parte da frente, é a última a se fechar. Né? Por isso tem que ter o maior cuidado com a moleira. Por que tem que ter cuidado? Porque aquilo afeta diretamente, né, qualquer lesão naquela área, que está aberto o cérebro da criança ainda, porque está em crescimento, né? Qualquer pressão naquela área pode danificar a parte cinzenta do cérebro. Pode ter lesão aí. Né? E a parte branca do cérebro, a parte interior, que geralmente pode ser a mais velha, digamos assim, né? A que formou primeiro. Né? Então, essa parte mais branca, essa é a parte responsável por funções específicas, como audição, visão, a questão motora, o olfato, etc. Né? Então, é importante que você sabe que nós temos duas partes, a cinzenta e a branca. A branca, então, é responsável por questões mais específicas e a cinzenta por questões mais superiores, mais importantes, que é memória, linguagem, planejamento, raciocínio. Todo mundo tem isso. Tá? Todo mundo tem isso. Então, todo mundo tem capacidade de memória, de linguagem, de planejamento, de ação, de raciocínio. Você pode não saber, né? Mas você pode aprender. Tem alguém conversando aí no fundo. Né? Quem estiver ligado, o microfone ligado, por favor. Bom, o córtex cerebral costuma ser dividido em duas grandes regiões, né? Ou em grandes regiões que são chamados os lobos, né? Os lobos frontal, parietal, temporal e occipital. Então, a parte aqui em azulado, roxo, sei lá, como você poderia dizer isso aqui, né? Essa parte, então, aqui, lilás, é o lobo frontal, né? Ele está aqui destacado, tem funções superiores, né? Claro,
Por quê? Porque ele é a parte cinzenta do cérebro, toda essa parte é a parte cinzenta. Aqui tem um sulco, né? O lobo parietal. Onde? Oi? Oi? Alguém falou aí alguma coisa? Não? O lobo parietal, então, funções sensoriais, né? Cuida das funções de tato, olfato, né? Isso, sensorial, né? Essa parte de baixo aqui é a memória, tá? A memória, gente, tem que ser trabalhada. Você tem que incentivar a memória a produzir, né? E é também aqui que é responsável pela audição, né? Pela emoção, pela linguagem. É essa parte, né? desse lobo, né? Digamos aqui, essa parte baixa, né? Que é o lobo temporal. Tá? E essa memória, ela tem a divisão de memória de curta duração e memória de longa duração. Então, para uma memória de curta duração, não existe de você um esforço para você guardar. Passou a informação, você simplesmente esquece. O que você tem que fazer é trabalhar com as informações para que ela deixe de ser de curta duração e se transforme em longa duração. Tá? E o lobo occipital, que é na nossa atrás da cabeça, né, quase na nuca. A nuca está justamente aqui o cerebelo. Tá? Nessa parte aqui nós temos a parte da visão. O occipital cuida da visão, o parietal das sensações, o lobo frontal cuida das ações superiores, memória, da parte que nós falamos do slide passado, memória, linguagem, tá? Então é isso. É importante saber que então isso são divisões, apenas essas divisões foram feitas através de imagens do cérebro em funcionamento, tá? Então, graças a esses estudos de fotografias, de imagens, ressonância magnética, é que descobriu que cada uma essas divisões tem uma função específica. E aqui embaixo está o cerebelo, tá? Que não faz parte do processamento. Então, o que faz parte do córtex cerebral é os lobos parietal, occipital, frontal e lateral. Isso faz parte do cérebro. O cerebelo não faz parte do processamento. Mas então qual é a função desse cerebelo? É apenas o controle. É ele que faz o controle do nosso corpo. É ele que dá a você equilíbrio. Então, o equilíbrio, o andar, quando a criança está aprendendo a andar, né, ela está desenvolvendo o cerebelo. Tem alguém aí xingando alguém? Por favor, quem está xingando alguém aí, desliga o microfone. Eu não quero ser xingado por ninguém. Em paralelo. Né? Então, veja bem, quando a criança está aprendendo a andar, está desenvolvendo essa parte do corpo, né? do cérebro. Porque o cérebro não nasce perfeito, ele vai desenvolvendo com a criança. Vamos ver isso um pouco mais à frente. Tá? Bom, então, o cerebelo, aí eu coloquei aqui, destaquei isso aqui, ó, para que isso não está no livro de vocês, ele fala um pouquinho mais sumariamente, mas veja bem, o cerebelo tem algumas funções mais específicas. Ele controla, por exemplo, a temperatura do seu corpo. Quando você está com febre, quem diz que você está com febre é justamente o cerebelo. É ele que vai identificar a temperatura do seu corpo. Né? A pressão sanguínea, quem tem problema de pressão, por exemplo, existe a identificação dessa pressão, o controle dessa pressão, quem manda o comando para controlar essa pressão sanguínea é justamente o cerebelo. Tá? Além disso, as funções vegetativas, quando você dorme, por exemplo, é o cerebelo que manda você dormir. E enquanto você dorme, o cerebelo cuida do seu corpo, cuida da sua temperatura, cuida da sua pressão sanguínea, para que o cérebro continue trabalhando
enquanto e se reconstruindo, se recompondo, para que no dia seguinte você possa, descansado, produzir mais. Tá? Além disso, o cerebelo controla a respiração, controla, dá o equilíbrio e o tônus muscular, faz você ficar de pé, te dá o equilíbrio, te dá a força muscular, né? É responsável pela sua postura. Então, olha, diga para o seu cerebelo, me deixa em pé, não deixa eu dormir na aula, não. Né? É o cerebelo que cuida disso. Tá? E controla a motricidade, o refinamento. Por isso que a criança, quando ela vai para a escola, você tem que trabalhar atividades para que ela desenvolva a capacidade do refinamento motor, né? A motora fina, né? A fazer pequenos cortes, a colorir. Colorir é excelente, gente. A criança colorindo num espaço